É claro que é uma solução improvisada você injetar água de coco na veia de uma pessoa, mas que pode funcionar e que provavelmente, sendo verdadeiro, deve ser a história do Bolsonaro, funcionou. Como muita gente tem tomado cloroquina. Criou-se um ambiente no Brasil em que espalhou-se a falácia de que a cloroquina dividiu as pessoas entre aqueles que são muito a favor e aqueles que são muito contra. Ô Sheila, me aponte uma voz relevante que tenha proposto a proibição da cloroquina, o banimento da cloroquina. Ninguém está propondo nada parecido. Pelo contrário, de um lado, há aqueles mascates de remédio que vendem o uso indiscriminado de um medicamento que não tem comprovação científica, que tem efeitos colaterais muito graves e que pode não só piorar a situação de uma pessoa, como matá-la se for tomado indiscriminadamente. E de outro, os cautelosos, que lembram que esse remédio é perigoso, não deve ser tomado como se fosse uma balinha e que, portanto, deve ser administrado sempre por um médico. Não tem ninguém pedindo banimento da cloroquina, ninguém está sugerindo que os estoques de cloroquina brasileiros sejam jogados ao mar. Não tem ninguém contra a cloroquina, isso é uma mentira. Houve politização da cloroquina, né? Exato. O que a gente está dizendo você não pode transformar uma solução improvisada, que é injetar água de coco na veia de uma pessoa, numa política de Estado. Como você não pode, vestindo a faixa presidencial, simplesmente aparecer na TV vendendo um remédio como se fosse um garoto propaganda desse remédio. O Bolsonaro nessa semana usou uma linguagem publicitária para falar da cloroquina. Eu confio na cloroquina. E você? Só faltou aparecer lá, que nem a Carla Bigato disse, liberte o tigre em você, e entrar lá o logotipo da cloroquina no meio da live do Bolsonaro. O que é isso? Que irresponsabilidade! Então, presidente, apresente alternativas. Não há alternativas. Não há. Há soluções individuais que dependem da recomendação de cada médico. O médico dirá, o senhor pode tomar cloroquina, o outro dirá, não, o senhor não pode tomar cloroquina porque o senhor tem um problema no pulmonar, tem um problema de pressão alta, os efeitos colaterais podem ser piores que os sintomas da própria doença, para o senhor não vai adiantar. Tem combinação de outros remédios, né? Exato. A cloroquina sendo administrada junto com a azitromicina, tem outros medicamentos, inclusive, nessa combinação. Então, é isso, depende da relação médico-paciente. É isso. O que a gente pede é que o presidente da República não cometa a irresponsabilidade de sair indicando o uso de um remédio tão perigoso como se fosse uma balinha. Não é uma balinha. Certa vez o Bolsonaro disse, a gente vai tomando, depois, se for placebo, não funcionou, como se fosse beber um copo d'água. Primeiro que ele usou errado o termo placebo. Placebo não é um remédio que você toma e não funciona. Placebo é a pílula falsa que você usa em grandes testes de remédio, com o grupo de controle. É uma coisa completamente diferente. Mas remédio não é assim. A gente vai tomando, se funcionar, funcionou, se não funcionar, não funcionou. Isso é uma irresponsabilidade e o presidente insiste. E eu estou tentando entender por quê, se é apenas uma sabugice daquilo que vem lá da Casa Branca, porque a gente está de 4 para esse governo desde que ele começou, ou se é pelo fato de o remédio ser produzido pelo Exército. O que eu sei é que é uma irresponsabilidade e o presidente insiste nessa irresponsabilidade e insiste nessa falácia marota de que as pessoas são contra a cloroquina porque são contra o Bolsonaro. Ninguém é contra a cloroquina, presidente.